Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à sala virtual do IGESE, em parceria com a Rádio Web Fraternidade, com a Rede Amigo Espírita e também com o Centro Espírita Chico Xavier de Santos, na nossa sala de estudo da obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com o nosso amigo, nosso professor, nosso parceiro, Tarcísio Rangel. Seja bem-vindo, Tarcísio.
Olha lá, primeira edição, uma relíquia. Olá, amigos. Olha aqui que eu estou mostrando essa raridade. Isso aqui é a capa da primeira edição do livro. Boa noite a todos, boa noite, Ronaldo. Boa Boa noite, noite, Ana, Otacílio. que está nos bastidores. Boa noite a todos os nossos amigos que já estão conosco. Mais uma vez, é uma alegria a gente poder estar juntos aqui para aprendermos um pouco mais com os nossos instrutores espirituais, André Luiz e Chico Xavier. Valdo Vieira também. Valdo Vieira também. E nós estávamos comentando, né, Otacílio, um pouquinho antes de começar, que a nossa sala, semana passada, teve 150, né, espectadores, alunos, né, que talvez tivesse 2 ou 3, então, assim, o alcance é muito grande, né, dessa belíssima ferramenta, né, que a espiritualidade nos proporcionou, né, que são as lives, né. Então, só a gratidão por todo esse trabalho que a gente pode Eu realizar. espero, viu, Ronaldo, que daqui a um mês a gente seja 300. Com certeza seremos. Então, Tassilo, para a gente iniciar o estudo, gostaria que você pudesse fazer a prece para nós. Vamos lá, vamos conversar com o nosso Criador. Querido Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, na nossa sexta-feira de estudos, utilizando os recursos que a tecnologia, a ciência já desenvolvida no nosso planeta nos oferece, para estudarmos em grupo as obras espirituais que a bondade de teu coração, através de Jesus e dos espíritos amorosos do bem, encaminham para todos nós aqui na Terra. Ampara-nos, Senhor, abrindo nosso entendimento, sensibilizando os nossos corações, para que possamos aproveitar esses estudos da melhor forma possível, a fim de que nós possamos, como espíritos imortais que somos, utilizar desses conhecimentos para melhorar a nossa conduta junto aos nossos semelhantes. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira, nossos irmãos. Que assim seja. E hoje nós daremos continuidade, né, Otacílio, a Isso, parte de introdução, é a parte do André Luiz agora, né? isso. Nós vamos hoje ler e comentar a apresentação que André Luiz faz através da mediunidade de Valdo Vieira. Aqui eu gostaria, antes, de apresentar a capa do livro mais moderno, né, que é editado pela Federação Espírita Brasileira, e a capa da primeira edição. Esse que eu tenho na minha mão aqui é a primeira edição. Então, esses livros, né, quem tem, são preciosos e nós vamos aproveitá-los para o nosso aprendizado. Então, para a gente começar, nós vamos começar a colocar aqui na nossa tela o nosso estudo dessa noite. Então, nós vamos apresentar aqui, não é, o que André Luiz escreveu para nós. E a melhor forma de fazer isso é lendo o que ele escreve e comentando de acordo com nossa capacidade de entendimento. Então, ele intitula a introdução como ante a mediunidade, isto é, diante desse fenômeno chamado mediunidade, que nós conhecemos através muito bem da doutrina espírita. Não é? Allan Kardec dedicou um livro inteiro para explicar e trabalhar sobre esse contexto dessa realidade que representa para nós os mecanismos que temos em mãos para comunicarmos com o mundo espiritual. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Né? Ante a mediunidade, portanto. Então, começa ele dizendo o seguinte: depois de um século de mediunidade
à luz da doutrina espírita, com inequívocas provas da sobrevivência, nas quais a abnegação dos mensageiros divinos e a tolerância de muitos sensitivos foram colocados à prova, temo-la ainda hoje incompreendida e ridicularizada. Então, essa página foi escrita em 1959, certo? 1959, e a gente vê que, apesar de ter sido escrita em 1959, ela é ainda muito atual. Os intelectuais vinculados ao ateísmo prático desprezam-na até agora, enquanto os cientistas que a experimentam se recolhem quase todos aos palanques da metapsíquica, observando-a com reserva. Junto deles, porém, os espíritas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação, conscientes de sua presença e significado perante a vida. Aqui é bom a gente lembrar que a palavra psíquica, não é? Seja um texto, um tema, não é? Um título que foi introduzido por Charles Richer. Charles Richer foi um estudioso do século XIX, né? No começo, um pouco do século XX, onde ele foi um fisiologista, né? E como fisiologista ele foi laureado com o Prêmio Nobel. E ele se interessou pelos fenômenos psíquicos, não é? E, estudando os fenômenos mediúnicos, ele preferiu deslocar todo o conhecimento, todas as investigações que ele fazia do trabalho de Allan Kardec para aparentemente uma ciência nova, que ele então chamou de metapsíquica. Nós vemos que no século passado, no século XX, não é? Os estudiosos na Universidade de Houston também fez isso, criando a parapsicologia. Então, metapsíquica, parapsicologia, são nomes que os cientistas, os estudiosos dão para desviar, no final das contas, não é? Todo esse estudo feito cuidadosamente por Allan Kardec, escrito no livro o livro dos médiuns, tentando tirar dos caracteres do fenômeno mediúnico a importância da moralização do ser humano, porque o objetivo, não é, de difusão da mediunidade pelos espíritos superiores tem o propósito de criar facilidades para nós, para que nós nos moralizemos, isto é, que nós conheçamos as leis espirituais que nos governam e nos façam, com isso, entrar em intercâmbio com o mundo espiritual para adquirir experiências, mesmo no corpo físico, da realidade espiritual, adiantando, dessa maneira, o nosso processo evolutivo como espírito imortal. Mas os cientistas, ainda cheios de orgulho, né, cheios de vaidade, e ainda querendo desatrelar a ciência da religião, como se a ciência fosse uma coisa e a religião fosse outra, não é? Dão nomes diferentes para cientificar, se a gente puder dizer assim, não é? Os mecanismos, os fenômenos mediúnicos. Então, vamos em frente. Taxados os espíritas, muitas vezes de fanáticos, prosseguem eles a feição de pioneiros, desbravando, sofrendo, ajudando e construindo atentos aos princípios enfocados por Allan Kardec em sua codificação basilar. Alguém disse que os espíritas pretendem misturar no espiritismo ciência e religião, o que resultou em grande prejuízo para sua parte científica. Esse é o argumento, né, colocado por esses cientistas.
e acentuou que um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensa em além-túmulo, que um fisiologista, assinalando as contrações musculares de uma rã, não fala em esfera ultraterrestres, e que um químico, ao dosar o azoto da lecitina, não se deixa impressionar por nenhuma fraseologia da sobrevivência humana, acrescentando que, em metapsíquica, é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas, de maneira a permanecer no terra-terra, acima de qualquer teoria, para somente indagar muito humildemente, esse humildemente deveria estar entre aspas, se tal ou tal fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios de nossas vidas pregressas ou vindouras. Veja bem, essa colocação que ele faz é exatamente o posicionamento dos cientistas que acham que não deve misturar, não é, ciência com religião. Nós não estamos falando da ciência materialista, nós estamos falando da ciência que investiga os fenômenos de interferência do mundo espiritual no mundo físico. Portanto, experiências que têm consequências sérias do ponto de vista moral. Por isso, aspecto religioso, não com o propósito de criar uma nova religião, com o propósito de fazer com que o homem se torne uma pessoa mística. Não é esse o propósito. O propósito da doutrina espírita é mostrar que o conhecimento, tanto da ciência humana quanto da ciência espiritual, são partes de um conhecimento mais amplo, holístico, amplo, que permite o ser como indivíduo integral, homem e espírito, poder se apropriando desses conhecimentos, ter uma vida mais condizente com o processo de evolução. Então, é muito diferente. Os espíritas, contudo, apesar do respeito que consagram a pesquisa dos sábios, não podem abdicar do senso religioso que lhes define o trabalho. Julgam lícito reverenciá-los, aproveitando-lhes estudos e equações, qual nos conduzimos nestas páginas. E aqui, então, vem um esclarecimento como foi construído essas páginas desse livro. Então, a convite do espírito André Luiz, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos desse livro em noites de quintas e terças-feiras na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais. O prefácio de Emmanuel e os capítulos pares foram recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier, e o prefácio de André Luiz e os capítulos ímpares foram recebidos pelo médium Valdo Vieira. Isso é uma nota feita pelos médiuns para esclarecimento de como foi construído o trabalho desse livro. Então, todos os capítulos ímpares, não é, foram psicografados através da mediunidade de Valdo Vieira, e todos os capítulos pares foram psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier. Depois eu desafio qualquer um de vocês para notar a diferença de estilo entre um médium e outro, para ver se não é o mesmo André Luiz. E ele segue, tanto quanto eles mesmos, os sábios, lhes homenageiam o esforço utilizando-lhes o campo de atividade para experimentações e anotações. Isto é, a metapsíquica, a parapsicologia, não fazem esses estudos sem utilização dos médiuns. Então, usam os médiuns, mas usam com um propósito materialista, de um pensamento materialista ainda. Consideram os espíritas que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além-túmulo,
mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral, porquanto o historiador sem dignidade é veículo de imprudência. O fisiologista, sem respeito para consigo próprio, quase sempre se transforma em carrasco da vida humana. E o químico, desalmado, facilmente se converte em agente da morte. Na verdade, eu poderia aqui, por minha conta, acrescentar para vocês, não é, que há uma quantidade muito grande de cientistas no mundo todo trabalhando para os implementos de sofisticação das guerras, usando a inteligência para inventar bombas mais precisas, não é, teleguiadas por processos a laser, com miras especiais, que é capaz de uma distância muito grande, com lançamento automático, atingir um alvo com erro muito menor do que alguns poucos metros. Vejam que a precisão disso é impressionante, não é? Então, a gente vê que há muitos cientistas, muitas inteligências, muitos doutores em química e biologia, inventando armas biológicas, inventando armas químicas, desenvolvendo técnicas mais sofisticadas de espionagem e tudo mais. Então, tudo isso se dá porque esses cientistas não têm a visão espiritual da vida. Se caminham atentos à mensagem das esferas espirituais, isso não quer dizer se enquistem na visão de mundos etéreos, para enternecimento beatífico e esterilizante, mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Isto é, a empolgação que a gente desenvolve nos trabalhos espirituais não tem como propósito criar esse enternecimento, né, de beatitudes e de estéril, mas, diferentemente disso, essa visão de mundos etéreos, de mundos mágicos e fantasiosos, não é esse o propósito, mas sim de conhecer a realidade do mundo espiritual para trazer elementos úteis na edificação de um mundo melhor. Se analisam as emanações anímicas do próprio ser humano, é porque desejam cooperar no aperfeiçoamento da vida espiritual no planeta, assim como na solução dos problemas do destino e da dor junto à humanidade, de modo a se esvaziar em penitenciários e hospício. E se algo procuram acima do terra a terra, esse algo é a educação de si mesmos, através do bem puro aos semelhantes, com que aspiram, sem pretensão, a orientar o fenômeno a serviço dos homens, para que o fenômeno não se reduza à simples curiosidade da inteligência. Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, entre aspas, da eletricidade, entre aspas, do calor e da matéria, entre aspas, desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito. Olha que coisa importante isso, não é? Para saber da vida espiritual, da visão, das percepções dos espíritos no mundo espiritual, nós só vamos saber através dessas informações que nos chegam através dos recursos da mediunidade, porque nós, com o corpo físico que temos e com a instrumentação tecnológica que já desenvolvemos, ainda não somos capazes de detectar a realidade
do mundo espiritual. Prevenindo qualquer observação da crítica construtiva, lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo para tornar a substância espírita desse livro mais seguramente compreendida pela generalidade dos leitores, como quem se utiliza da estrada de todos para atingir a meta em vista, sem maiores dificuldades para os companheiros de excursão. O que o André Luiz está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele estudou nas bibliotecas humanas, nos trabalhos de divulgação científica do nosso mundo contemporâneo. Não esqueçamos que esse livro foi publicado em 1959, contemporâneo naquela época, para tornar, não é, a substância espírita desse livro mais compreendida, porque ele vai fazer comparações entre coisas da ciência, da divulgação científica do nosso mundo com as coisas do mundo espiritual. Então, ele vai fazer um paralelo, né, vai utilizar de recursos de comparação. Aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro, no que se refere à definição e nomenclatura, atentos à circunstância de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar muitas vezes como superado o trabalho dos cientistas que o precederam. Então, veja que ele, apesar de fazer uso desse conhecimento de ciência, ele vai fazer um paralelo com as coisas espirituais, mas nos alerta de que essas comparações podem mudar, uma vez que a própria ciência pode corrigir, aperfeiçoar e, inclusive, melhorar a linguagem de descrição dos fenômenos físicos, químicos, biológicos que a ciência vai desenvolvendo com o trabalho dos cientistas. Então, é preciso entender isso. Kardec fez esse trabalho, quando escreveu o Livro dos Espíritos, utilizando a ciência da época dele. A ciência nossa de hoje é diferente, ela é muito mais ampla, muito mais detalhista, a gente tem conhecimentos mais especializados em muita coisa. Então, a gente tem que compreender as perguntas e os propósitos das perguntas que Kardec fazia na época, utilizando a ciência, e analisar com cuidado as respostas dos espíritos para ver a adequação dessas respostas ao conhecimento humano. Esse trabalho, na primeira parte do Livro dos Espíritos, foi objeto do meu trabalho de escrever um livro chamado Das Causas Primárias, exatamente para atualizar o conhecimento da ciência e, comparando com os ensinamentos dos espíritos, mostrar que os espíritos não cometeram engano nas suas respostas e que essas respostas continuam atualíssimas com a visão científica de hoje. Então, é preciso que a gente também leve em conta isso no estudo desse livro, Mecanismo da Mediunidade. Vamos fazer isso. Assim, segue ele. As notas dessa natureza, nesse volume, tomadas naturalmente ao acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre, valem aqui por uma vestimenta necessária, mas transitória, da explicação espírita da mediunidade, que é, no presente livro, o corpo de ideias a ser apresentado. Então, André Luiz, é um espírito profundamente cuidadoso e honesto em dizer do esforço que ele está fazendo para traduzir em linguagens comparativas as coisas da realidade do mundo mediúnico, das experiências da mediunidade, com a linguagem da ciência. Continua ele, a parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas
a psiquiatria, as ciências mentais, embora dirigidos noutros rumos, chegarão igualmente à verdade. Mas antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, burilemos, por nossa vez, a mediunidade à luz da doutrina espírita, que revive a doutrina de Jesus, no reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. André Luiz, Uberaba, 11/8/1959. Vocês vejam que é uma introdução cautelosa, cuidadosa e muito importante para que nós possamos entender o propósito do livro. Por isso mesmo, não é? Nós vamos tecer agora alguns comentários, porque a gente tem um pouco de tempo, sobre sobre a visão que nós podemos ter da mediunidade. Então, para entender isso, é preciso que a gente entenda uma outra coisa mais fundamental, que é a seguinte: como é que dois espíritos, sem o corpo físico, sem o corpo de carne e osso, se comunicam no mundo espiritual? Se nós entendermos isso, nós vamos entender como funciona o mecanismo da mediunidade. Tá certo? Prestem atenção nisso, porque eu acho isso muito importante. Esse foi um aprendizado que eu fiz, não é? A gente vai estudando a doutrina espírita e vai compreendendo-a devagarinho. A gente não a compreende de imediato, porque a doutrina espírita aparentemente é simples, porque ela usa uma linguagem simples para a gente entender, mas ela é profundamente complexa, porque falar da realidade humana, para nós, é uma realidade complexa. Falar do nosso corpo físico, que é uma estrutura fisiológica cheia de detalhes, de reações moleculares, de processos químicos complexos, é muito difícil a gente compreender essa fisiologia nos seus detalhes. Então, ele tem uma visão meio global disso e pode traduzir essa linguagem mais ou menos global numa linguagem simples para que uma pessoa mais leiga, não especializada no assunto, possa entender. Então, por exemplo, a gente pode falar assim: o nosso sangue tem umas células especializadas, chamadas células vermelhas ou hematócritos. Aí põe a palavra hematócritos, parece já complicar, porque é um nome diferente, né? Mas as células vermelhas do sangue são ricas numa proteína chamada, não é, hemoglobina, que tem grupos moleculares que contêm um íon de ferro. E esse íon de ferro tem o papel de, quando está no pulmão, quando a corrente sanguínea está circulando no pulmão, por causa da pressão que a gente enche o nosso pulmão de ar, a pressão aumenta, então essas moléculas de oxigênio se ligam nesses ferros. A hemoglobina tem 4 íons de ferro, liga então 4 moléculas de oxigênio, e o sangue então fica oxigenado. Aí ele é mandado pela circulação sanguínea para o coração. E o coração empurra, através de uma bomba muito bem estruturada, para que esse sangue circule para o corpo inteiro, para levar oxigênio, que é um elemento químico importante para o metabolismo e a vida das células. Então, a gente pode explicar isso assim, muito bem. Mas se você quiser complicar a coisa para entender mecanismos mais profundamente, você pode perguntar: mas como é que é a ligação do oxigênio, da molécula de oxigênio,
com o íon de ferro? Qual é a fisicoquímica disso? Então, vai ter que entrar em detalhes. Vai ter que conhecer a estrutura da proteína, a estrutura das moléculas que têm o íon de ferro e saber como é que são essas reações químicas que ocorrem dentro dessa molécula complexa. Então, a gente pode complicar muito o tema. Então, para entender a doutrina espírita, entender o mundo espiritual, a gente tem uma dificuldade maior ainda, porque a gente vai falar de coisas que a gente não sabe direito. Mas vamos lá. Como é que dois espíritos, suponha que eu desencarne, né? Saio do corpo físico, e o Ronaldo também. E aí, como é que nós dois, lá no mundo espiritual, podemos entrar em contato, em conversação, em diálogo, em entendimento, em interação no mundo espiritual? Se a gente entender isso, a gente vai entender também como é que funcionam os mecanismos mediúnicos. Então, vamos lá. De que é feito um espírito? A gente não sabe o que é o espírito propriamente dito, mas é um ser psicoemocional, que pensa. E para ele manifestar o que ele pensa e o que ele sente, ele utiliza de uma estrutura corporal que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, nos apresenta como perispírito. É um corpo espiritual feito de uma matéria extremamente sutil, ou, se a gente quiser, de um processo, no estado energético diferente daquele que a gente sabe. Esse fluido universal se estrutura em volta desse centro psicoemocional, que é o espírito propriamente dito, e se estrutura, corporifica. Então, o espírito não está destituído de um corpo espiritual. E esse corpo espiritual feito de fluido universal modificado pela ação do espírito o representa. Então, o espírito vai ser percebido porque ele tem um corpo chamado perispírito. Esse perispírito, que é feito de fluido universal, pode, não é, ser impulsionado, vibrar, oscilar, produzir ondas pela ação da mente espiritual. Então, o perispírito é um corpo vibrátil. Quando ele vibra com o pensamento, ele gera ondas no fluido universal que o circunda, porque também o corpo perispiritual, sendo de fluido universal modificado, fala, vamos dizer assim, se comunica com o fluido universal ambiente, que enche o universo inteiro, não é? E por isso mesmo, essas ondas se propagam pelo fluido universal, pode alcançar outro espírito que, com seu corpo perispiritual, sintoniza com essas vibrações e então entende a mensagem transmitida pelo primeiro espírito que gerou esse fenômeno vibrátil ondulatório. Então, um espírito se comunica com outro espírito porque eles têm corpos perispirituais. Esse é o mecanismo. Como é que eles traduzem essa comunicação? Através da impressão do som, da luz, do calor. Tá certo? Pelas sensações que o perispírito interpreta, né, ou leva para o espírito interpretar. Ora, isso no corpo físico, nós como homens e mulheres, não somos diferentes disso. Quando eu recebo uma luz que chega no meu olho, essa luz que é material, é onda eletromagnética, é oscilação de um campo eletromagnético. Essa energia eletromagnética pode ser absorvida pela molécula especializada que está na minha retina, ao absorver essa energia, ela muda de estrutura. Quando ela muda de estrutura,
uma molécula enzimática que está na superfície da célula, não é? Identifica essa estrutura, modifica a carga superficial na membrana da célula da retina e leva essa informação elétrica que vai se propagando através do nervo óptico e atinge a estrutura cerebral, e o espírito, que está ligado a essa estrutura cerebral através do corpo perispiritual, interpreta aquilo como uma imagem, como uma cor, com uma tonalidade que lhe é agradável ou desagradável, isso não importa. O importante é que essa informação chega e é interpretada pelo espírito propriamente dito. No corpo espiritual, quando ele está desencarnado, é a mesma coisa, só que isso chega através do perispírito. E enquanto no corpo físico é preciso de coisas materiais para fazer levar ao cérebro, que ligado ao corpo perispiritual, leva ao espírito propriamente dito, falando que é o ser que pensa, que sente, que age, que quer. Então vejam, ora, se nós, os encarnados, temos o corpo físico, mas também temos o corpo perispiritual, que está adjacente ao corpo físico, que está, né, interpenetrado com o corpo físico, obviamente que nós poderíamos, através do nosso perispírito, mesmo no corpo físico, entrar em contato com o espírito que não está ligado a um corpo físico. Basta que a gente seja capaz de criar um processo de parcial emancipação perispiritual do corpo físico, num processo de desdobramento que a gente faz toda noite quando dorme. Então, quando a gente deixa parcialmente, se desprende parcialmente do corpo físico, nós podemos, com o nosso corpo perispiritual, entrar em sintonia com outro espírito que não precisa ter corpo físico. E é assim que a mediunidade funciona. Por isso, todos nós somos médiums. Esse mecanismo, né, é que é importante a gente entender em todo esse estudo que o André Luiz vai fazer para nós. E para ele fazer isso, ele vai usar de comparações diversas, para que a gente entenda o que é um circuito elétrico, o que é um circuito mediúnico, porque a gente vai ter que entrar em interação com o espírito comunicante para entender o fenômeno mediúnico. Então, vejo que esse fenômeno é um fenômeno lindo e natural, porque todos nós temos, mesmo encarnados, temos corpo perispiritual, e a gente se comunica com os espíritos, perispírito a perispírito. Obviamente, quando a gente está no corpo físico, a gente comunica com um espírito, perispírito a perispírito, mas transforma essa comunicação nas sensações físicas e traz isso como uma psicofonia, uma psicografia, uma vidência, uma clareaudiência, uma audição, como médium audiente, e assim por diante, dependendo da facilidade com que cada um tem de interpretar dessa ou daquela forma a comunicação perispírito a perispírito. Tá bom? Então, por hoje, né, por essa introdução que André Luiz faz, não é, pelo estudo que nós vamos continuar com esse livro, nós vamos caminhar nessa direção de entender esse mecanismo mediúnico, utilizando os recursos comparativos com as coisas da ciência. Então, para isso, eu vou ter que apresentar muitas das coisas da ciência para vocês, né? Porque ele usa muita coisa da física. Eu vou tentar, antes de falar a parte espiritual, explicar a parte física, para que vocês possam acompanhar esse entendimento, essa comparação.
Tá ok? Então, vai ser um esforço continuado nosso. Eu vou falar de ondas, vou falar de carga elétrica, vou falar de circuitos elétricos, mas eu vou tentar explicar isso da melhor forma possível, do jeito mais simples que eu conseguir, para que todos possam aproveitar desse livro, que faz esse esforço grandioso no trabalho de André Luiz, para que a gente entenda melhor o mecanismo da mediunidade. Muito bom, vamos conversar entre nós. Professor, que aula já, né? Essa parte introdutória do André Luiz. Você falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, né? Que como é que dois espíritos, né? A gente sabe que no mundo espiritual eles se comunicam, e é mente a mente, né? Não tem o som, né? Propagando. E aí, quando você falou, eu falei, nossa, é verdade, aqui, né? O processo mediúnico é a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque isso aí, Ronaldo, está num capítulo do Livro dos Espíritos, chamado Sensações dos Espíritos, que é um ensaio, um estudo, um ensaio que Allan Kardec faz e que introduziu no livro. No livro, e a maioria das pessoas não lê com atenção. Eu não me atentava a esse detalhe, né? Só o senhor mesmo para explicar para nós. Eu não estou inventando nada, viu? Tudo isso eu aprendo na doutrina Mas, espírita. mas é a didática, professor, é a didática que o senhor já tem, né? Seu professor, né? Então vamos lá, a primeira pergunta aqui do Ricardo, ele começou assim: os milagres feitos pelo Mestre Jesus, quando esteve na Terra, foram atos mediúnicos? Correspondem-se aos tipos de mediunidade trazida no Livro dos Médiuns, na codificação de Allan Kardec? Isso está bonitamente, lindamente analisado no livro A Gênese, quando Kardec apresenta na teoria dos fluidos, ele fala dos processos, né, das ações mediúnicas, e lá ele, quando fala de Jesus e da ação de Jesus em todo o seu processo de convivência conosco, ele mostra como Jesus utilizava desses recursos para fazer, não é, as curas, para fazer o trabalho, né, de atendimento às criaturas que se aproximavam dele. Nós vamos entender isso mais fácil, Ricardo, ao longo do curso, né, ao longo do nosso estudo em conjunto, porque é assim mesmo que ocorre. A gente não sabe ainda os recursos que a nossa própria fisiologia corporal facilita. Mas a gente vê em alguns textos do André Luiz, em alguns livros do André Luiz, como os espíritos podem, agindo sobre a estrutura psíquica de um indivíduo, acelerar os processos bioquímicos e fisiológicos do corpo para atingir um objetivo de construção de saúde. Por exemplo, a gente pode ter uma formação de um coágulo sanguíneo dentro das nossas artérias, das nossas veias. O que é um coágulo sanguíneo? É a agregação das células vermelhas que se empacotam, não é? E faz uma espécie de rolha que pode entupir, porque ela vai andar na artéria, enquanto a artéria é grossa, ou a veia é grossa, ele vai passando, mas quando chega nas veias, nas artérias mais finas, pode entupir e criar um problema de embolia, criar um problema, né, de entupimento de artéria e criar um problema grave, porque dali para frente você não tem oxigenação daquele pedaço da artéria para frente, e a pessoa, então, pode, se for no cérebro, pode até entrar em coma e morrer. Mas os espíritos podem acelerar os processos fisiológicos de desaglutinação dessas células e romper esse trombo, né? Porque isso vai criar uma trombose. Mas antes de criar a trombose, eles desfazem o coágulo, acelerando
as enzimas e os processos naturais da fisiologia para desfazer o coágulo, porque ele tem esses recursos no organismo. Então, quando o espírito faz isso, ele provoca um milagre, né, que a gente chama, entre aspas, porque ele desfazendo o coágulo, a pessoa não vai ter o risco de ter uma trombose, ter uma paralisia ou uma morte. Então, Jesus sabia fazer isso muito bem, porque ele tem pleno, absoluto conhecimento da fisiologia do nosso corpo, porque Jesus não é um espírito puro. Além de ser um espírito puro, ele é um espírito absolutamente sábio. Ele conhece toda a fisiologia do nosso corpo, porque ele ajudou a formar a vida no planeta Terra. Então, ele podia desfazer células que estavam danificadas, organizando processos, estimulando as células, não é? Tronco que a gente tem em todo lugar para fazer células novas com um organismo local, células locais perfeitas para funcionar tudo bem de novo, coisa que nós estamos fazendo hoje na fase experimentação com o corpo físico. A gente tira células tronco de um lugar, põe no outro, para refazer tecidos que ficaram. E muitas das experiências humanas estão dando certo. Mas Jesus sabia fazer isso muito bem, porque ele tinha pleno conhecimento de toda essa fisiologia. Então, ele usava dos recursos do próprio indivíduo, as energias do próprio corpo, para, acelerando essa fisiologia, criar processo de cura. A gente devagarzinho vai entendendo isso, porque o médium de cura também faz isso. Então vamos lá, tem outra pergunta aqui do Ricardo também. Há diferença entre ser mediador e medianeiro da sabedoria divina com relação à função de Jesus quando encarnado na Terra? Viver a mediunidade por esta sabedoria é dar continuidade a seus ensinamentos? A mediunidade, na definição colocada por Viana de Carvalho, eu gosto muito da definição que ele coloca. Ele diz o seguinte: a mediunidade é a ponte segura que une as duas margens do rio da vida. Olha que definição elegante, poética, funcional e bonita, né? É a ponte segura que une as duas margens do rio da vida, a margem física e a margem espiritual. É como se a gente tivesse um rio da vida que separasse a vida em duas fases: a vida espiritual e a vida no corpo físico. Então, a mediunidade é uma ponte segura que permite a gente ir para lá e voltar para cá, no fenômeno de comunicação com o mundo espiritual. Agora, o objetivo dessa ponte é ser uma ponte utilitária, que beneficia as criaturas que passam por ela, tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico, porque é uma comunicação entre os dois mundos, entre as duas fases do rio da vida. Tá certo? Então, você faz uma ponte. Quando a gente faz uma ponte, a gente não faz uma ponte para o marginal passar, faz uma ponte para as pessoas se beneficiarem dela e facilitarem o seu trabalho de progresso. Então, a mediunidade deveria também ser interpretada como uma ponte segura para esse tipo de trânsito. Utilizá-la indevidamente para cometer um crime lesa o problema da responsabilidade e cria, com a lei de causa e efeito, um compromisso de corrigenda. Do mesmo jeito que o indivíduo que utiliza uma ponte num rio qualquer, entre duas cidades que estão unidas pela ponte, para cometer crime numa cidade e voltar para o seu lugar de novo, também corre o grave risco
de ser, não é, surpreendido nessa ação e ser punido legalmente pela justiça humana. Então, veja que é isso que é importante. Então, utilizar da mediunidade com Jesus é utilizar a mediunidade como uma ponte segura para o progresso espiritual. E é assim que a gente tem que ver a coisa, Ricardo. Obviamente que quando a gente utiliza do recurso da mediunidade para a construção de valores superiores na vida, para servir ao próximo, para trabalhar pelo bem comum, nós estamos servindo com Jesus. E Jesus utilizou desses recursos para nos beneficiar todo o tempo. Professor, tem uma pergunta do Daniel Rosa de Assis, também já acompanhou bastante a gente no Deus e as Leis da Natureza. Está sempre Ele conosco, coloca, Daniel. professor Otacílio, neste acervo científico de André Luiz, a mediunidade não se atém apenas ao intercâmbio iluminativo com os espíritos, mas ao domínio de pensamentos, sentimentos entre encarnados? Também, isso tudo, essa é a parte anímica da mediunidade. Porque mediunidade são dois fenômenos semelhantes. Na mediunidade, um espírito comunica-se com o encarnado e o encarnado vira intérprete do espírito para trazer uma mensagem, uma informação do mundo espiritual. Mas no animismo, o próprio espírito do médium pode ir lá buscar uma informação e trazê-la de volta, sendo ele mesmo portador dessa informação, sem precisar de ser intermediário. Nesse caso, é um fenômeno anímico. Vou dar um exemplo. Suponha que eu, em encarnações para trás, aprendi muita coisa de música. Já fui bom músico em diversas encarnações anteriores. Isso é uma suposição, viu, gente? Porque eu sou zero à esquerda em música. Mas é só para a gente fazer uma suposição. Obviamente que nessa encarnação eu não vim, não é, com o propósito de desenvolver ou de atuar na arte musical, porque apesar de eu ter um bom ouvido, eu tenho uma péssima voz de taquara rachada, não é, sou desafinado e não sou capaz de expressar qualquer música pela minha boca, pela minha voz. Mas, né, e também não sei muito sobre música. Então, ó, porque eu não tive chance de estudar nessa encarnação. Mas se eu tenho essa riqueza adquirida em outras encarnações, eu posso, num transe, isto é, aliando-me do meu corpo físico, saindo, não é? Ganhando emancipação parcial do meu corpo físico, acessar a minha memória espiritual como perispírito, como um espírito semi-liberto, e trazer de lá informações de mim mesmo sobre música. E quem sabe até tomar de um lápis e desenhar notas musicais de uma melodia. Eu posso fazer isso. Não estou sendo médium, estou tendo um fenômeno anímico, mas estou buscando riquezas diferentes que estão dentro de mim, que estavam adormecidas enquanto no corpo físico. Então, quem recebe essa psicografia musical pode achar que eu escrevi porque um espírito ditou para mim. Se for um espírito diferente de mim que ditou para mim, é mediunidade. Mas se for eu mesmo, é um fenômeno anímico. Vejo que o fenômeno é semelhante, mas o dono da fenomenologia pode representar e decidir se é um ato mediúnico ou se é um ato anímico. Eu fico Ficou aqui, claro?
Ficou claro, não? Eu fiquei aqui pensando, eu falei, nossa, tem que colocar ali a próxima pergunta, né? É que a gente vai raciocinando, né, professor, com a sua explicação, e aí às vezes o HD ele dá uma travadinha. O Ricardo colocou: o pensamento seria a expressão da essência do espírito, por meio do qual ele revela o que sente e o que pensa, dando materialidade à sua existência e à comunicação no mundo espiritual. Sim, não só no mundo espiritual, o pensamento é a expressão da essência do espírito, tanto no corpo físico quanto fora do corpo físico, porque o pensamento é a ação do espírito. O espírito age pelo pensamento. Não é? A ação do espírito é a ação mental. Por isso é que no corpo físico, para materializar a ação de um ser espiritual, não é? Ele precisa utilizar da materialidade do corpo físico. Você imagina, por exemplo, um indivíduo que é arquiteto. Não é? O arquiteto projeta uma casa, mas ele não constrói a casa. Para ele materializar o projeto, ele precisa do engenheiro construtor, do pedreiro, né, do pintor, do marceneiro, de todos os outros operários que vão materializar a concepção mental daquilo que ele arquitetou, tá certo? Então, é uma operação mental, mas intermediada para se materializar por uma série de ações complexas. Então, o espírito, no mundo espiritual, ele pensa. Quando ele pensa, ele aciona o seu corpo perispiritual e gera vibrações. Essas vibrações agem sobre o fluido cósmico universal e materializa, monta, estrutura, dá forma, formata o seu pensamento na imagem que ele projetou no fluido universal. Tá certo? É mais direta a ação do espírito. Por isso é que no mundo espiritual é difícil a gente esconder os nossos sentimentos inadequados, os nossos pensamentos inadequados, porque eles são materializados, entre aspas, formatados no fluido universal, mais ou menos imediatamente o que a gente pensa. E os outros espíritos, com seus corpos perispirituais, percebem. Não dá para esconder no mundo espiritual. No corpo físico a gente ainda esconde, mas no mundo espiritual não dá para esconder no perispírito. Professor, tem uma pergunta da Ana Maria Barbosa Sintra. Pergunta não, ela pede uma explicação, né? Professor, pode explicar a diferença entre mediunidade e mediunato? Mediunato. Mediunidade é o fenômeno, não é? De comunicação de espíritos através de encarnados. E mediunato é a missão que o indivíduo conquista como médium num trabalho continuado mediúnico. Chico Xavier conseguiu um mediunato, porque ele se dedicou integralmente a isso. Ivone do Amaral Pereira também, não é? O Divaldo Pereira Franco também. São poucos os médiums que ganham esse status de mediunato, porque estão trabalhando assiduamente, dedicadamente, com um trabalho missionário, utilizando a mediunidade como recurso de benefício às criaturas humanas. Então, o mediunato é a missão. E você falou um pouquinho de animismo, mas a Michelana pediu aqui. Professor Otacílio, fala um pouco sobre animismo. Pode ser nesse estudo? Nós vamos ter que falar, durante o mecanismo da mediunidade, a gente vai esbarrar com o animismo também, porque o André Luiz vai trazer esse tema para os nossos estudos. Então, devagarzinho, a gente vai cobrindo tudo isso.
Mas o fenômeno anímico é o fenômeno do próprio espírito, dono do corpo, quando age, num estado, né? Num estado de êxtase, num estado de parcial emancipação do corpo físico. Então, por exemplo, o espírito, quando emancipa, não é, do corpo físico, ele pode visualizar o mundo espiritual. Então, a vidência, não é, é uma possibilidade do espírito que se emancipa e entra na observação do mundo espiritual. Mas, se um outro espírito cria uma imagem para que ele perceba, então ele está sendo intermediário da imagem do outro espírito. Nesse caso, ele é médium vidente. Então, o animismo faz parte do fenômeno mediúnico, de alguma maneira. A gente não precisa ter medo do animismo. A gente precisa compreendê-lo e saber distingui-lo. E a Michelana também coloca outra pergunta aqui, professor. Podemos dizer que o espírito é o pensamento? Essa é uma pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos e ele diz, eles respondem muito claramente assim: o pensamento é um atributo do espírito, mas o espírito não para de pensar, não é? Portanto, pensamento e espírito se confundem um no outro, porque se conhece o espírito pelo pensamento. Mas o pensamento é um atributo do espírito, tanto quanto a memória, tanto quanto o sentimento. São atributos desenvolvíveis no espírito. O espírito é o ser que tem a propriedade de pensar, de memorizar e de sentir. Professor, são 10 horas e 3 minutos, estamos chegando ao fim da nossa noite de estudo, né? São muitos companheiros aqui de estudo. Hoje chegamos aos 110 simultaneamente, então temos bastante alunos matriculados, né, nessa sala virtual do IGESE. Quero aqui agradecer a todos aos nossos companheiros que estiveram aqui conosco, né? O Marcondes, a Luceli, a Maria Amélia, a Maria do Carmo Fonseca, o Marcos de Carvalho, que também hoje ele estava bem quieto, o Marcos, né? Sempre falava bastante. O Marcos ficou quietinho hoje. O Daniel, o Ricardo, a Helena também, a Michelane, a Diná também, que apareceu lá no começo. Então, agradecer a todos vocês aí pela companhia nessa noite, né, nessa sexta-feira um pouco mais fria aí em São Carlos, né, professor? Aqui está frio. Então, olha, na próxima sexta-feira, nós vamos começar o primeiro capítulo, que foi psicografado pelo Valdo Vieira, não é? Chamado Ondas e Percepções. Nesse capítulo, são os itens que estão colocados, são agitação e ondas, tipos e definições, homem e ondas, continente do infrassom, sons perceptíveis e outros reinos ondulatórios. São vários assuntos que o André Luiz vai trazer para a gente, né, intitulado nesse capítulo como Ondas e Percepções. Então, vamos agradecendo, né, a todos vocês que estiveram aqui, aos nossos companheiros de transmissão também, a Rádio Web Fraternidade, a Rede do Amigo Espírita e ao Centro Espírita Chico Xavier. Eu gostaria, professor, que você fizesse a nossa prece de encerramento hoje, para que a gente possa terminar o nosso trabalho. Vamos agradecer a Deus pela alegria de estarmos juntos, aprendendo lições preciosas que a doutrina espírita traz para todos nós. E vocês não fiquem muito impressionados com o que eu falo, porque
tudo que eu falo está dentro da doutrina espírita. Eu não sei, não sou capaz de inventar coisa, não é? Eu sou estudioso da ciência, aprendo as coisas observando os fatos e aprendo a doutrina espírita estudando com atenção. A gente tem esses ensinamentos todos nas obras básicas da doutrina espírita, nas obras de continuidade. Se a gente estuda atenciosamente, a gente vai aprendendo. E o estudo não é uma leitura, é uma leitura com compreensão. Ler com compreensão é uma leitura mais difícil, porque a gente tem que fazê-la com uma atenção redobrada. Ler uma frase e entender o significado daquela frase, traduzi-la para a nossa linguagem, para que a nossa ideia se feche no entendimento da frase. Isso é leitura com compreensão. Então, nós vamos devagarinho fazendo leitura com compreensão desse livro para a gente aprender junto. Então, é preciso que todos nós nos esforcemos a isso. Eu sugeriria mesmo que todos vocês que estão interessados nesse estudo em conjunto, deem uma lida antes, preparem um espírito para isso, para que a nossa leitura em conjunto e o nosso estudo em conjunto possa ser melhor aproveitado. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, pedindo ao nosso Pai Celestial que nos ampare sempre no nosso esforço de caminharmos em direção à nossa plenitude espiritual. Todos nós somos espíritos que vivemos ainda num mundo de provas e expiações, onde carregamos conosco muitos equívocos realizados em vidas passadas, ainda nos equivocamos nessa mesma vida que estamos tendo, por insegurança, por fragilidade, mas queremos e não abriremos mão de nosso esforço para caminharmos sempre na direção do nosso Criador. Por isso, Senhor, te pedimos que nos acolha, que faça conosco, como fizeste com o filho pródigo, que já de longe, tentando voltar para a casa paterna, já é recebida pela bondade do Pai Celestial, que acorre na direção dele para recebê-lo mais rapidamente. Receba-nos, Senhor, nesse esforço que fazemos de caminharmos em direção a Ti. Ampara-nos e permita que possamos também levar junto conosco todos aqueles que desejam, trabalhando em conjunto, andando em grupos, porque somos, afinal, uma única família, irmãos que somos todos nós uns dos outros, filhos de Teu coração paterno. Ampara a humanidade inteira, Senhor, e Te agradecemos de todo o nosso coração pelas oportunidades benéficas que estamos tendo de conhecer a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, que nos ajuda a marcarmos o nosso passo na direção positiva do crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, meus amigos, muito boa noite, um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira, às 21 horas, né, para mais uma aula, mais um estudo de mecanismo da mediunidade. Professor, boa noite, fica com Deus, um abraço fraterno a todos. Um abraço a todos.